Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Hoje, na sequência de nosso seminário sobre os grandes mestres, hoje nós vamos falar sobre Siddhartha Gautama, o Buda. Tá? Muito bem, o que há de interessante nesses avatares? Nós tivemos uma época muito interessante no mundo, que é o famoso século VI a.C. Este século VI a.C., ele é bem diferente do ano zero, quando Jesus veio, né? Nós estávamos falando antes sobre Jesus. O século VI a.C., anotem aí, nós tivemos Siddhartha Gautama, o Buda, na Índia. Na linha do tempo, na mesma linha de tempo, na China, nós tivemos dois grandes mestres chineses famosos, o Lao Tzu e seu Tao Te Ching, a base do taoísmo mais moderno, e nós tivemos Confúcio, também contemporâneo de Lao Tzu. Já na Grécia, lá na Grécia, nessa mesma linha do tempo, nós tivemos Sócrates, um dos maiores pensadores da antiguidade no mundo ocidental, Sócrates. E mesmo anterior a Sócrates tivemos Platão, grandes pensadores. Na Pérsia, nós tivemos Zaratustra, o fundador do zoroastrismo, do sufismo. E nós tivemos nessa linha do tempo grandes mestres se manifestando em várias partes do planeta, em várias partes do mundo. Como se fosse uma época em que o plano superior, o comando astral superior, levou à superfície do planeta grandes instrutores para a jovem humanidade, para dar diretrizes fundamentais para a jornada de um homem, de um ser humano na superfície desse mundo. Ou seja, levar uma luz, levar uma orientação para que as pessoas pudessem refletir sobre a sua verdadeira jornada neste planeta. Então, a base fundamental desses grandes mestres sempre é a mesma, apontando o dedo para a natureza espiritual do ser humano e de sua jornada na Terra. Tá ok? Então, vamos lá. Siddhartha Gautama, o Buda, ele era de uma família, vamos assim dizer, muito rica. Ele era um príncipe, por isso considerado príncipe Siddhartha, ok? Quando ele vai nascer, esse príncipe Siddhartha, acontece uma coisa muito interessante, a mãe dele também tem um sonho, onde é como se fosse um anjo, anuncia, a chegada, que iria nascer um grande mestre, um ser de luz ali, uma pessoa maravilhosa. Quando o Buda nasce, quando o Siddhartha nasce, o pai dele manda vir das montanhas um sadhu. Sadhu, na linguagem sânscrita ou na linguagem indiana, significa um grande mestre, um grande religioso. Conta a história que quando ele entra no quarto, onde estava ali o nosso bebezinho Siddhartha, Siddhartha Gautama, o Buda, sua mãe, ou seja, esse mestre diz umas palavras assim: aqui está o Salvador do mundo, uma grande luz para o planeta, uma grande luz para a humanidade. Então, é muito importante que essas pessoas, esses seres de luz, eles estavam razoavelmente programados para realizar uma grande jornada na Terra. Ou seja, esses seres, eles, antes de nascer, lá no plano astral,
eles eram programados para realizar uma obra aqui na superfície da Terra. Tá? Mas como eu já falei ontem para vocês, a mesma questão fundamental de se enviar um avatar para resgatar os resgatáveis, assim foi para a etnia e para o povo indiano também. Tá? Antes de Buda na Índia, né, nós tivemos dois grandes avatares anteriores a Buda. Nós tivemos o mais antigo, Rama, e depois o Krishna, né, que é a base da filosofia indiana, Rama e Krishna. Né? Se vocês lembrarem, o movimento Bhaktivedanta Yoga, eles têm uma mantra deles, que é o Hare Krishna, né? Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Né? Saudando os seus dois avatares indianos anteriores, que são pessoas também, quando você os estuda, da mesma potencialidade desses outros mestres que nós estávamos discutindo e falando. Tá? Então, Siddhartha Gautama desce na Índia e vive uma vida, não tem nenhum problema com relação a Jesus. Jesus, por exemplo, toda a vida de Jesus, dos 13 aos 30 anos de idade, é totalmente desconhecida. Não existe nenhum texto, nenhum relato sobre o que acontece com Jesus na sua juventude. Tá? Ele só reaparece com 30 anos de idade para ser batizado por João Batista, e aí depois começa toda a história do Evangelho, toda a sua trajetória em 3 anos de pregação, até a sua crucificação. Bom, já na Índia, não acontece isso. Toda a vida do Buda é conhecida, né? Toda a sua juventude é conhecida, né? Todos os seus casos e tudo mais, né? A Índia não tem nenhuma, vamos assim dizer, preconceito contra a sexualidade, né? Contra a atividade sexual de seus avatares casam, seus avatares têm filhos, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Já no judaísmo cristão é diferente. Jesus, né? Nossa, pelo amor de Deus, teve que nascer de uma virgem. Toda essa história babaca, né? Que a igreja constrói em cima de Jesus. Né? Completamente desnecessária, uma coisa totalmente equivocada, né? Para colocar o seu avatar de uma forma especial em relação a qualquer outro no mundo. Né? Como se ser virgem ou não virgem fosse algo de extrema divindade. Né?